Porque sem fé não agradamos a Deus. Sem fé nós podemos vir para essa reunião, podemos ir para reuniões caseiras, mas não vamos conseguir agradar a Deus. A fé é um elemento fundamental na nossa vida. Paulo, quando ele fala da armadura, ele fala do capacete da salvação e ele fala do escudo da fé. Para que é o escudo? Como que se usa o escudo que ele fala lá? Para nos defender o quê? Dos dardos inflamados. Satanás é assim, ele joga dardos, você não consegue, essa doença não tem cura, o teu filho não vai voltar para Jesus, o teu casamento, ele vai jogando dardos, a cabeça protegida, mas o escudo protegendo o coração, para que esses dardos não alcancem o nosso coração. E Paulo também, quando fala da morte dele, está falando ali aos Gálatas da morte dele, e ele fala assim: combati o bom combate, completei terminei, meu tempo foi cumprido, mas eu guardei o quê? A fé. Porque o que o diabo quer fazer, amado, é roubar a fé. Quando ele rouba a fé, ele tira a esperança. Um cristão com a fé abalada ou sem fé, ele é uma pessoa que não tem esperança. Uma pessoa, quando a sua fé está abalada, ela fica sem perspectivas positivas, e ela começa a não mais crer naquilo que Deus falou. Ele quer alcançar, atingir a nossa fé por isso, porque quando a fé balança, de que nós duvidamos? Daquilo que Deus falou, das promessas de Deus, da palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente falar e fortalecer nossa fé. Testemunho como a da Tamires e outros que a gente escuta, eles fortalecem a nossa fé. O povo judeu tem essa prática, de sempre contar as histórias dos seus grandes reis. É uma prática, porque através disso vai sendo fortalecida a fé. Imagina um povo na antiguidade que ouvia falar do grande rei Davi, como a fé deles era fortalecida num Deus que livra. Nós cantamos aqui, um Deus que abre o mar, que faz caminho no deserto, um Deus que move impossíveis. Mas existem momentos na nossa vida que essa fé pode ser abalada. Às vezes o tempo, as circunstâncias, a demora, às vezes a demora começa a abalar, mexer com a nossa fé. Um dia até Abraão, já de idade, duvidou. E ele falou: Senhor, vai ser um servo meu que vai herdar tudo, porque eu não tenho filhos. E o Senhor manda ele sair da tenda, fala: olha as estrelas, assim vai ser tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar, vai ser numerosa, você não vai conseguir contar. Mas até um homem como Abraão teve momentos difíceis. Abre a tua Bíblia em Hebreus 13, versículo 6. Será que alguém consegue uma aguinha para mim, por favor? Hebreus 13, versículo 6, diz assim: obrigado, Sérgio. Obrigado, meu irmão. O texto diz assim: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Bom, o autor aos Hebreus, ele faz uma afirmação interessante, eu acho. Ele está fazendo uma afirmação assim, mas ele está querendo fortalecer. Ele não fala só: olha, eu afirmo. Não, ele afirma de maneira confiante. Eu creio que ele está querendo reforçar a ideia. Ele está querendo dar uma ênfase na confiança dele. Então, mas o que ele afirma? O Senhor é o meu auxílio. Não temerei homem algum. O que eu vou temer? Mas a confiança está em quem falou. A confiança está em quem falou. Se você confia numa pessoa e aquela pessoa fala algo com você, não, fala: eu acredito. Não, o Sérgio falou que vai lá em casa. Eu acredito porque o Sérgio é um homem de palavra, ele vai na minha casa.
Agora, se você sabe que aquela pessoa não tem palavra, que ela é muito volátil, você já fica com o pé atrás. O autor aos Hebreus, ele faz uma afirmação baseado em quem falou. Olha, eu confio, porque quem falou foi Deus. Porque a fé se baseia no caráter de Deus. Deus não é homem para que minta. A fé se baseia em quem falou, e não no positivismo, em quem nós, na nossa força, mas em quem falou. Só que é claro, a nossa fé, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar, eles precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Tem muita gente que diz que tem fé, mas quando você vai ver essa fé, ela não está alinhada com a palavra de Deus. Então, nossa fé e tudo aquilo que fazemos, ou que falamos, ou que precisa estar alinhado com aquilo que Deus falou. É muito comum, né? Eu lembro de uma situação há muitos anos atrás, de uma pessoa que no meio de uma conversa falou: a minha fé não me condena. Eu falei: filha, não é a fé que condena, mas é a palavra que vai ser usada para julgamento. Então o que você está falando não está de acordo com a palavra. Então não adianta ter uma fé que não está alinhada com a palavra de Deus. A fé alinha com a palavra. Então nós temos que ter esse cuidado. Então a fé, as nossas atitudes, o nosso caminhar precisa estar alinhado com a palavra. Porque a nossa fé, ela vai acabar determinando como nós vamos caminhar. Vou repetir. A fé que você tem, gerada pela palavra ou em qualquer outra coisa, acaba determinando como você vai andar. A gente ora por cura, a gente ora por algumas situações específicas. Se nós temos fé em Deus e cremos naquilo que Ele falou, nós vamos andar de acordo. Mas se a nossa fé, se a nossa crença estiver em outras coisas, nós andaremos de acordo com essas outras coisas. Então precisamos alinhar. Eu lembro de um irmão que uma vez veio me pedir para orar. Ele queria montar uma sociedade com o incrédulo. O incrédulo iria entrar com trabalho, com dinheiro, iria entrar com trabalho. Eu falei para ele: eu não vou orar, porque isso não está alinhado conforme a palavra. A palavra já diz que não há sociedade. Então nós precisamos alinhar, né, a nossa fé com a palavra de Deus. Senão vai ser fé em qualquer coisa, menos em Deus. Amém? Amém? Isso, o inimigo, ele vai usar algumas estratégias para tentar minar a nossa fé. Porque é isso que ele quer fazer. Para ele matar, para ele destruir, como é que ele vai ter as estratégias dele? E uma delas, e talvez a principal, é minar a fé. Quando a serpente fala com Eva, lá em Gênesis 3, né? A serpente começa aquela conversa com Eva. Deus falou para vocês não comerem de fruto algum, capítulo 3, versículo 1. Eva começa certinho. Não foi isso que Deus falou. Deus falou para aquele fruto do meio do jardim, para lá nós não comermos nem tocarmos, porque senão nós o quê? Morreremos. Nós o quê? Ela ouviu a palavra de Deus? Ela ouviu, seja através de Adão, seja através de Deus mesmo, mas ela sabia qual era a palavra. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás começa a distorcer a palavra. Deus sabe que se você comer, os teus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas olha o versículo 6, de Gênesis 3. Bota o 6 aí, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que aconteceu com Eva? Depois de ouvir, ela viu. E ela viu que o fruto era o quê? Desejável. Olha, uma das estratégias de Satanás para atingir a nossa fé é através do que nós vemos, é através das circunstâncias. Satanás no deserto, lá em Lucas 4, a partir do versículo 5, diz que ele elevou Jesus e mostrou os reinos da terra. Ele mostrou, Jesus viu.
E ele falou assim: ó, tudo isso eu posso lhe dar, porque foi entregue, se você se prostrar e me adorar. Jesus respondeu o quê? Respondeu com a palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Respondeu com a palavra. Mas olha que interessante, Satanás levou Eva a ver. Satanás chamou a atenção de Eva para aquele fruto, mas ele também chamou a atenção de Jesus para os reinos, para aquilo que Jesus poderia conseguir de maneira mais fácil. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, e sem ele nada subsiste. Ele é o herdeiro de todas as coisas, mas Satanás está tentando oferecer uma maneira mais rápida, sem dor, não a melhor, mas uma maneira mais rápida, uma maneira sem dor, um atalho. Satanás está tentando tirar Jesus da cruz. Como? Fazendo ele olhar. E quantas vezes, pela circunstância, nós olhamos e a nossa fé balança. Saul, ele está com o exército preparado para a batalha, esperando Samuel chegar. O texto diz que Samuel se demorou a chegar. O exército começou a dispersar. E ele está exatamente assim. E ele, movido pela circunstância, ofereceu holocausto, que ele não podia, porque foi movido pelas circunstâncias. Ele viu o exército indo embora, ele temeu. Samuel chega logo depois e fala assim: hoje seria confirmado o teu reino se você não tivesse feito isso. Sabe quantas vezes o tempo começa a passar, queridos? É um casamento, é um marido, é uma esposa desviada, é um filho desviado, é um filho às vezes que, vai para um caminho ruim, e o tempo começa a passar, e nós começamos a esquecer das promessas de Deus, nós começamos, fica distante, e o que é visível é mais fácil, porque nós gostamos, nós nos sentimos mais à vontade com o que é palpável. O que é palpável é mais fácil para nós. E a fé muitas vezes começa a balançar, porque começamos a andar por circunstância. Satanás, ele quer nos levar a nos movermos pela circunstância, pelo que vemos. Paulo declarou: o justo viverá pela fé. Mas Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 4, já tinha falado isso. O livro de Abacuque é interessante. Deus, ele narra um cenário para Abacuque terrível. Ele fala assim: ó, está vindo um povo contra vocês, que sou eu que estou enviando, os caldeus. Eles são maus, eles zombam dos seus adversários, eles prendem, eles matam, eles humilham. Abacuque dá mais uma choradinha com Deus, Deus dá mais uma varadinha em Abacuque. E aí no começo do capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: o seu justo viverá por fé. Sabe, nós vivemos dias difíceis, onde as enfermidades, conversávamos ontem sobre isso lá com Cláudio, com Gilberto, muitas enfermidades, muitas coisas acontecendo nos últimos tempos. E às vezes nós somos tendenciosos, tentados a andar por vistas. Quantos pais hoje desistiram de orar pelos filhos que já estão afastados há anos? Sabe, nas nossas conversas, às vezes eu e Dora, a gente percebe isso, filhos que estão afastados há anos, os pais, você ora? De vez em quando. Parece que se acostumaram com a situação. Parece que às vezes a enfermidade vem sobre alguém e a gente ora aí. Mas deveríamos orar com frequência, com constante, com fé. Eu tenho um problema de coluna incurável aos olhos dos homens. Eu sinto dores fortíssimas, mas todo dia eu oro. Mas se Deus não me curar, Ele continua sendo Deus, mas eu oro. E nós precisamos ter fé para orar. Não deixar que os dias, as circunstâncias venham nos abalar. E se não acontecer a cura, é porque Deus não quis. Porque até Paulo clamou para tirar o espinho e Deus falou não. Mas tinha um propósito. É para que ele não ficasse soberbo. O espinho permaneceu.
mas ele clamou por pelo menos 3 vezes ao Senhor. Como é que está a tua fé? Sabe, Jesus falou, ele conta uma parábola em Lucas, e no final ele fala: será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra quando voltar? Mas ele está falando de uma viúva que batia insistentemente na porta de um juiz que era mau, iníquo, que não respeitava homem algum e não temia Deus. E aquele juiz, porque aquela mulher insistia muito, não é porque ele era bom, e nem é porque ela era uma mulher viúva necessitada, não. Diz que ele só atendeu porque ele queria que aquela mulher parasse de importuná-lo. E Jesus fala: quanto mais o meu Pai vai fazer com vocês. Sabe, a fé é a certeza de coisas que nós não estamos vendo. Nós sabemos a teoria, mas nós cremos. Sobre a palavra de Jesus, nós fazemos. Pedro lançou a rede a noite inteira, não pescou nada. E quando Jesus deu uma palavra, ele falou: sobre a tua palavra, o barco quase afundou. Os barcos quase afundaram de tanto peixe. Porque sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra, ele lança a rede. Qual é a vontade de Deus para você? Às vezes as nossas orações estão tão fragilizadas que nem a vontade de Deus a gente pergunta mais. Vai fazendo as coisas no automático. Sabe, quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, que era estéril, o anjo aparece e fala para ela: você vai ter um filho, esse filho vai começar a livrar Israel dos filisteus. O anjo vai embora, ela encontra com seu marido Manoá e fala: apareceu um homem de Deus, falou isso. Vamos pedir para ele aparecer de novo, para ele nos ensinar, para ele nos falar como criar um menino para cumprir o propósito. E quando o anjo apareceu de novo, o que ele queria saber? Como eu crio um menino para cumprir o propósito? Porque ele queria a vontade de Deus, ele queria saber como. Hoje não oramos às vezes. Hoje o filho está na barriga, o pessoal já está pensando: vai ser médico, vai ser advogado, vai ser isso. Mas o que Deus tem para ele? Precisamos orar, buscar a direção de Deus, exercitar a fé. Às vezes o filho fala que quer ser um pastor, um missionário, a pessoa fica triste. Problema financeiro, como é que vai ser a vida financeira? Fé, depender. No Velho Testamento o maná era para cada dia. Lembra? Só na sexta-feira que podia pegar 2, mas era para cada dia. O que será que é isso? A oração do Pai Nosso é o quê? O pão nosso do mês? De cada dia. Será que Deus não estava querendo ensinar dependência a eles? Cada dia eles precisavam esperar o maná cair. Cada dia eles experimentavam a providência de Deus. Fé. Hoje temos salários, eu sou funcionário público, isso não é um problema. Mas às vezes podemos descansar nisso: não, meu salário vai vir. Isso não é um problema, o salário vir. O problema é onde estamos depositando a nossa confiança. O problema é se nós estamos buscando o Senhor direção, o que fazer, como conduzir nossos filhos, como administrar as coisas, para onde se mover. O problema é quando a dificuldade, o dia mal chega, se nós estamos de fato fortalecidos nele, porque o dia mal vai chegar para todo mundo, amado. Isso aqui não estou lançando maldição sobre ninguém. O problema não é o dia mal. O problema é se no dia mal nós estamos revestidos com a armadura de Deus ou sem ela. Esse é o problema. Porque se tivessem armadura, isso vai ser um problema. Satanás, ele quer fazer que você e eu duvide daquilo que Deus falou. É uma estratégia dele. Ele conseguiu fazer isso com Eva. Vocês morrerão. Certamente vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. Isso é estratégia para minar a fé. A outra estratégia que ele tem é tentar colocar em dúvida a paternidade de Deus. Porque é interessante, amados, eu penso, quando você olha a figura da mãe, a mãe é a figura do carinho, né, do afeto, o pai é a figura da segurança.
né, da firmeza. O Satanás ele quer afetar essa relação. É a primeira coisa que ele fala para Jesus, lá no deserto. Lá em Lucas 14, a partir do versículo 2. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele quer colocar em dúvida o cuidado de Deus. Sabe, e às vezes em dias difíceis, isso vem no nosso coração. Minha esposa está aqui, eu falo isso para ela, quantas vezes no início da caminhada, e já depois de algum tempo, eu pensava assim, poxa, não é possível, Deus não olha para mim. Deus abençoa todo mundo e eu continuo passando essas dificuldades. Sabe, às vezes começa a colocar em dúvida o cuidado de Deus. Sabe, claro que depois eu entendi o que estava acontecendo, os desertos que Deus estava me fazendo passar, ou que eu estava indo, para que fosse forjado o caráter de Cristo. Mas Satanás tenta lançar essa dúvida. Cadê o cuidado de Deus? Cadê o cuidado desse pai? E é aí que ele começa com Jesus. Mas Jesus novamente responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, Jesus respondia com a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra é lâmpada e luz para os nossos. Você já viu ou você pousando de avião, de repente num filme, o avião vai pousar à noite, embora tem todos os instrumentos, né? Mas na pista tem aquelas duas linhas de luzes, de lâmpadas. Já viu isso, né? Aquelas lâmpadas, elas indicam o quê? O caminho. A palavra é assim. Ela indica o caminho. A palavra gera fé, por isso nós precisamos estarmos alinhados com a palavra. E não andarmos no achismo. Não andarmos a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que apresenta a ajuda, o socorro, o refúgio. É muito mais do que isso. Nós precisamos basear na palavra. E ele vai tentar minar a palavra. Porque ele sabe que a palavra gera fé e nos conduz pelo caminho. A Bíblia conta uma história lá dos 12 espias, lembram? Lembra que quando o povo chegou perto da terra prometida, Moisés pega 12 homens, um de cada tribo, e manda eles espiarem a terra? O que Deus tinha falado lá atrás para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E como Deus falou que era essa terra? Uma terra que manda o quê? Leite e mel. Se você pegar Números capítulo 13, versículo 1 e 2, Deus manda, Moisés manda separar esses 12 homens e fala assim, vão espiar a terra. Vão espiar a terra. Saem 12 homens dali. No versículo 19 e versículo 20, ele fala assim, olha a terra como ela é. Olha os frutos dessa terra. Por que manda olhar os frutos? Porque Deus havia falado que a terra era boa, que mana leite e mel. Deus lembra a eles. E Moisés manda eles conferirem, porque aqueles frutos deveriam animá-los. Imagina, quando ele chegasse lá, vendo a terra que era boa. Deus já havia falado isso muito antes, muitos séculos atrás. Só no Egito foram 400 anos. Então Deus agora está lembrando a promessa. Será que tem promessa na tua vida que está esquecida? É impressionante como de vez em quando Deus vai lembrando. Sabe, às vezes não aconteceu ainda porque Deus está trabalhando.
Porque tem algo ainda que Deus quer fazer na nossa vida. Porque Deus nunca chega atrasado e nem libera a bênção atrasada, nem antes nem depois, é na hora certa. Há um processo. O amor é incondicional, mas as bênçãos são condicionadas. O amor é incondicional, mas bênção é condicionada à obediência. E a fé é que te leva a obedecer. Hebreus 11:8 diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Por que ele obedeceu? Pela fé. A fé nos impulsiona. Você está vendo nada. Mas se você tem fé, você não está vendo nada. Abraão, sai da tua terra. Não tem Google para você olhar, não tem nada. Vai para onde eu vou te mostrar. Fé. E agora Deus traz a lembrança, a memória deles, a promessa. Olha, eu falei lá atrás que era uma terra boa. Vai lá e olha os frutos. No versículo, deixa eu abrir aqui Números 13. Olha o versículo 23 de Números 13. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Você consegue imaginar? Você quando vai no mercado ou na feira, você pega o cacho de uva assim, não é? Agora, esses 2 homens tiveram que atravessar uma vara para trazer o cacho de uva. Você acha que era um cachinho de uva? Fica imaginando o tamanho desse cacho de uva. O que Deus queria? Mostrar para eles. Olha o que eu falei. Sabe, de vez em quando Deus prepara um testemunho como o da Tamires, como o da Priscila, como de tantas outras pessoas para nos mostrar que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Sempre. Ele é aquele Deus que, como, eu não sei o nome da irmã, eu não sei o nome de um monte de gente aqui, tá, amados? Eu voltei há pouco tempo, não sei o nome. Então, quando você perceber que eu não sei teu nome, você fala o teu nome para mim, tá? Como é que é teu nome, minha querida? Letícia. Então, vamos combinar. Quando você perceber que eu não sei o teu nome, você fala teu nome para mim, tá? Quando a Letícia estava falando aqui, sabe, isso anima a nossa fé. Quando ela está falando do que Deus fez na vida da Tamir, isso anima. E de vez em quando Deus está fazendo isso. De vez em quando Deus está proporcionando os milagres ao nosso redor, para nos lembrar que Ele é esse Deus que cura ainda, que não há impossíveis para Ele. Sabe, não há gigante que permaneça de pé, não há portas e ferrolho. Também pensei, Sérgio, que essa música era só nós velhos que sabíamos, né? Todo mundo sabe. Não há portas e ferrolhos que se mantenham fechados quando Ele fala. Mas no dia mau, é assim que a gente age? Na dificuldade prolongada, na enfermidade, no desemprego, é assim que a gente age. Aí o povo leva agora aquele cacho de uva carregado por 2 homens. Aí eles chegam lá, se você continuar lendo a história aí, a partir do versículo 25, eles dão um relatório. E eles falam assim, a terra é boa mesmo. Olha os frutos. Mas lá tem um problema. Lá tem cidades fortificadas, tem homens gigantes. Lá tem os gigantes. Olha o finalzinho do capítulo. Versículo 33. Também vimos ali gigantes. Eles tinham visto o fruto que Deus já havia falado séculos atrás. Mas o que chamou a atenção deles foram o quê? As dificuldades. Talvez você não veja o quanto Deus já tem te livrado, te sustentado. Talvez você só consiga ver o tamanho da dificuldade e não consiga enxergar o quanto Deus tem te sustentado com coisas como a Letícia falou, que às vezes nós nem vemos.
livramentos que às vezes nós nem vemos. Gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como o quê? E assim também éramos aos seus olhos. Deus falou assim, ó, eu vou dar para vocês essa terra. Só que eles chegaram lá e falaram assim, ó, lá tem gigantes. Eles nos veem como gafanhoto. Mas isso não é o problema. O problema não é a pessoa te ver como um gafanhoto. O problema é você se ver como um gafanhoto. Mas por que eles se viram como gafanhoto? Pela falta de saber quem é Deus, pela falta de fé. A falta de fé, às vezes, nos leva a nos vermos pequeninos diante das situações. Caleb, para essa conversa, Josué não fala aqui, mas ele está junto com Caleb. Peraí, eu não sou gafanhoto, não. Não é isso que ele falou. Ele para a conversa, Deus falou que vai nos dar essa terra. Mas 10 homens ficaram com medo. Sabe, e o medo é uma coisa que paralisa. Você já teve medo? O medo paralisa ou não paralisa? Paralisa. Mas o medo nada mais é do que a falta de fé. Falta de fé. Não temais, disse o Senhor nas Escrituras 365 vezes. Nas Escrituras, eu li no Google, que tem essa expressão 365 vezes, uma para cada dia do ano, parece, né? Não temas, não temais, não tenham medo, porque os gigantes eles vão aparecer o tempo todo, mas eles precisam estar com foco naquilo que Deus falou. Sabe, existem pessoas hoje que vivem vidas de derrota, porque vieram às vezes de uma família onde palavras vinham matando ela. Olha, você não vai servir para nada, você não vai dar para nada, você não vai... E aquela pessoa foi sendo morta. E às vezes ela pensa que precisa ir para um psicólogo. O que ela precisa é crer na palavra de Deus, que diz que maior é o que está nela do que está no mundo, que diz que tudo posso naquele, não é sozinho, sem ele não podemos nada, naquele que me fortalece, que creia que é o mesmo Deus que curou Pedro. Imagina a depressão de Pedro, eu imagino a alegria de Pedro quando ele soube que Jesus ressuscitou. Os primeiros 10 minutos ele deve ter pulado. Depois de alguns minutos ele parou, falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu neguei o Filho de Deus. Bastou uma conversa com Jesus e saiu um novo Pedro, ousado, intrépido, cheio da presença do Espírito Santo, cheio de confiança e fé em Jesus. Agora não era mais só um estímulo, agora não era mais uma reação impensada de puxar a espada, agora era um homem intrépido que não puxava mais uma espada de ferro, mas puxava a palavra e não tinha mais medo, porque a fé dele foi fortalecida, porque viu Jesus ressurreto, mas viu a palavra. Tu me ama, cuida das minhas ovelhas, você está perdoado. Sabe, essa coisa do mundo que tenta combater a palavra de Deus. E aqui eles ficaram prostrados num deserto. Por quê? Porque atentaram mais para as dificuldades e não para a palavra de Deus. 40 anos no deserto. Sabe por que 40 anos? Porque eles levaram 40 dias para ir para voltar. No capítulo 14, não sei se é no versículo 26, não lembro agora, 34, diz que para cada dia que eles levaram para ir e voltar, 1 ano no deserto. Eles levaram quantos dias para ir e voltar? 40, fala assim, 40. Isso. Quantos anos eles ficaram no deserto? Porque o deserto depende de nós, amados. Escute em nome de Jesus. O deserto depende de nós. Deus não quer a gente no deserto. Ele até leva às vezes para nos tratar. Às vezes nós vamos porque nós vamos mesmo. E às vezes o próprio Deus leva. Foi ele, o Espírito, que conduziu Jesus até o deserto. Embora não precisasse ser aprimorado. Às vezes Deus leva para o deserto,
mas o tempo de sair de lá depende de nós. 40 anos, está aqui, Números 14, versículo 34, para cada dia um ano no deserto. Quando Moisés enxergou aquela sarça ardente, ali era o tempo dele sair do deserto, porque ele viu Deus. Quando ele viu Deus, Deus tirou ele do deserto e levou para a missão que tinha. Sabe o que você é? Será que tem um gafanhoto? Porque às vezes começa a acreditar naquilo que as pessoas falam. Ou toda a nossa infância, a nossa história vão nos influenciando tanto que nós deixamos de acreditar naquilo que Deus falou. Você é filho de Deus. Aprove ao Senhor colocar o Espírito dele dentro de nós. Sabe, às vezes nós falamos, não, nós somos pecador, mais miserável. Sim, é verdade. Mas nós também somos filhos de Deus, morada do Espírito Santo, habitação de Deus. Deus olhou e enviou Jesus para morrer por nós todos. Deus não faz negócio ruim. Ele viu que valia a pena. Por mais sofrimento, ele viu, vou enviar pelos meus filhos, vou resgatá-los. Sabe, às vezes a gente vive vidas miseráveis, vidas medíocres, medianas, porque começamos a acreditar naquilo que ouvimos. Eu vou encerrar já. Tem uma outra história que é o contrário. Quando você pega 1 Samuel 17, já é uma história contrária. O povo está diante, numa batalha, na verdade paralisada. Eles estão num campo, paralisados, diante de um homem, de um gigante. De novo um gigante. De novo um gigante. Está ali um exército inteiro paralisado, por isso, porque o medo paralisa. Aí chega o jovem Davi, pastorzinho de ovelha, mas Deus já via um homem segundo o coração dele, porque Deus vê além. Talvez você e eu, talvez não, nós não conseguimos ver além. Talvez você não saiba aquilo que Deus pode fazer através de você, em você e através de você, mas Deus sabe. Chega aquele menino, aquele jovenzinho, e ele vê que está todo mundo com medo. Eu vou lutar. Sabe, amado, pega a história. No versículo 27, Eliabe, que é o irmão mais velho, fala, você é um presunçoso, Davi. Quem é você para querer lutar? Está falando assim, você não é nem guerreiro. Você chama ele de presunçoso. Aí, Saul fica sabendo que alguém quer enfrentar Golias. Você consegue imaginar, não está descrito, mas você consegue imaginar a alegria de Saul? Porque ninguém queria. Saul deve ter ficado numa alegria, mas essa alegria com certeza acabou totalmente quando ele viu Davi. Lembra o que ele falou? Você é um menino. Eu imagino, essa cena, oh meu Deus, você é um menino. Não foi deve ter sido uma decepção. Você é um menino. Você não pode lutar com ele. O irmão viu um presunçoso. O rei viu um menino. Quando Golias viu Davi, versículo 41 e 42, diz que Golias desprezou Davi. Por acaso eu sou um cachorro para você vir lutar comigo, pedra e pau? Olha que interessante, amados. Um chamou ele de presunçoso. O outro viu um menino. O outro desprezou. Mas Davi era um matador de gigantes. Sabe por quê? Porque Davi sabia quem ele era em Deus e sabia principalmente quem era Deus. Sabe, a questão não são os gigantes. O questão é se nós somos gafanhoto ou matadores de gigantes. Mas como Davi, um matador de gigantes, se faz com o joelho no chão, com dependência de Deus, com quebrantamento. Um matador de gigante não vai armado com espada, não. Ele pegou as pedrinhas dele ali, com a funda dele, foi cheio. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos.
E o gigante caiu. Porque o gigante, se levantasse de novo, ia cair de novo. E se viesse outro, ia cair. Porque ele foi em cima da palavra de Deus. Ele sabia quem ele era. E não estava paralisado pelo medo. Nós somos a igreja do Senhor, do qual as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Precisamos tomar posse daquilo que Deus fala. Nós temos um trabalho a ser feito, para honra e glória só dele. Mas às vezes estamos com ministérios enterrados, porque não nos sentimos capazes, e não somos, mas ele capacita, porque toda a honra é dele. Sabe, às vezes a vida está assim. Deus, quando se apresenta, o anjo quando aparece para Gideão, como é que ele chama Gideão? Homem valente, corajoso. O que Gideão estava fazendo? Escondendo o trigo, com medo. Mas o anjo fala, homem valente, porque Deus veio lá na frente. Quando Deus fala com o menino Samuel, era um menino, ele ainda não sabia identificar a voz de Deus, mas Deus vê o grande Samuel lá da frente. Quando Deus manda Samuel ungir Davi, antes da batalha, ele já via um homem segundo o coração de Deus, ele já via. Quando Deus depositou o Espírito Santo sobre nós, ele já via, já sabia o que iria fazer em nós, através de nós. Não confunda isso com palavras de autoajuda não, por favor. Eu estou te animando a exercer a fé. Eu estou te animando a crer naquilo que a palavra diz. Quem nós somos, é claro que quem nós somos nos traz responsabilidades também, de viver de maneira digna. Mas eu estou te animando a isso, a crer naquilo que Deus falou a teu respeito. Sabe, fé é isso. Eu creio, posso não ver nada, mas eu creio naquilo que Deus falou. Amém, meus amados? Eu queria orar com vocês, porque eu acho que desde que a gente chegou aqui, todo o momento da música aqui, da adoração com música, todo o que a Letícia falou também, né, todo o tempo aqui foi conduzido para isso, para a fé. Deus está querendo fortalecer a nossa fé. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós crescermos individualmente, né, e crescermos numericamente também. É tempo da igreja de Jesus no Brasil inteiro crescer. É ano da igreja avançar. Mas se nós ficarmos como gafanhotos escondidos, esperando alguém fazer, esperando aparecer um Davi para fazer, se nós ficarmos prostrados acreditando naquilo que falaram, nós não vamos avançar. Sabe, eu não sei como é a história de muita gente aqui, mas às vezes tem histórias assim, a pessoa foi minada durante toda a vida dela, e ela começou a acreditar que ela não consegue fazer. Eu lembro quando o Marcão me puxava eu lembro a primeira vez que o Marcão me botou para mim, lá na Barra da Tijuca, um trabalho que o Marcão tinha lá na Barra da Tijuca, há 20 e poucos anos atrás, quando ele me falou na sexta-feira que eu ia, era um grupo pequenininho, umas 30 pessoas, quando ele me falou numa sexta-feira à noite que eu ia ministrar a palavra domingo, gente, eu fiquei 2 noites sem dormir, sério, da hora daqui eu fiquei 2 noites sem dormir. Na semana, numa quarta ou numa quinta-feira, faleceu o pai de Kelly, esposa de Edmar, e Marcão ia para o enterro, só que na hora do enterro, ele falou assim, brother, eu não vou conseguir ir, eu vou contar isso aqui, a maioria do pessoal não sabe essa história, mas na hora ali, quando ele falou isso, eu fiquei apavorado, mas já pensei o plano B. Eu falei nada, eu pensei, vou chamar Aguinaldo. Quem conheceu Aguinaldo, né? Aguinaldo ia tudo quanto é velório, né? Ele falava que ele já era um senhor, né? E ele falou assim, eu estou treinando para o meu, né? Um homem de Deus, Aguinaldo, faz muita falta à igreja.
Só que o Marcão, no meio da conversa, sem eu falar nada, o Marcão falou assim, ó, e nem adianta você chamar o Aguinaldo, porque ele está comigo. Ah, meu Deus. Bom, Edmar e Kelly, eu acho que nem sabe dessa história, mas aquele dia, até chegar a hora do velório, foi terrível, gente. Aí, Dora falou assim, chama fulano. Ele deve estar acostumado a falar em velório. Aí eu peguei o telefone para ligar, cheio de fé, peguei o telefone para ligar. Aí na hora o Senhor falou assim, ó, eu quero tirar a tua covardia. Na hora que eu peguei o telefone, aí eu larguei o telefone da hora, eu preciso vencer essa covardia. Aí fui orar, Deus me deu uma palavra do rei Ezequias. Aí eu entrei em crise, gente. Porque o rei Ezequias, quando o profeta falou que iria morrer, ele pediu mais tempo de vida e Deus deu 15 anos. Só que foram 15 anos ruins. Eu entrei numa crise, falei, meu Deus, o amado irmão morreu. Como é que eu vou falar isso no velório? Quando eu cheguei no velório, suava, vocês não imaginam o desespero, suando. Aí teve uma hora, foi aqui em Moça Bonita, né, Edmar? Ali perto do campo da Moça Bonita ali, do Bangu. Teve uma hora que saiu todo mundo da capela, foi todo mundo lá para fora. Ficou eu, a mãe de Kelly, ali o corpo, né? E a mãe de Kelly virou e falou assim para mim, Lei, eu estava orando, para que se meu marido fosse, ele tinha aceitado Jesus há pouco tempo, poucos dias, se meu marido fosse permanecer no Senhor, para Deus dar mais tempo de vida, mas se ele fosse desviar para o Senhor, levar meu marido. Aí eu me enchi de fé, aí eu fiz até apelo aquele dia. E aí chegou na sexta-feira, o Marcão falou que eu ia pregar lá, aí foi outro. Por quê, amados? As palavras de infância tinham me minado. Eu fui acreditando que eu não conseguia fazer nada. Algumas dificuldades, eu tenho língua presa, eu falo algumas palavras com dificuldade. As lutas no coração começaram, mas as coisas que vêm de uma família, de um pai agressivo, que detonava a gente, que lançava palavras de maldição e de destruição sobre nós. Sabe, mas aquela semana Deus fez algo. Eu ainda tenho medo, quando eu subo aqui, né, ainda dá um friozinho. Mas eu entendi uma coisa, naquela semana, que Deus queria me libertar desses medos. Amém?